Imagine que, antes mesmo de você nascer, palavras poderosas foram pronunciadas sobre sua vida, capazes de definir seu destino, suas batalhas e suas vitórias. E se eu te dissesse que essas palavras ainda ecoam, esperando para serem descobertas? Bem-vindos ao Entenda a Palavra. Hoje, vamos mergulhar em um dos textos mais poderosos e enigmáticos da Bíblia, Deuteronômio, capítulo 33. Este não é um capítulo qualquer, é a última declaração profética de Moisés, um adeus carregado de peso divino antes de sua partida. Pense nisto, palavras proferidas sobre tribos inteiras, definindo seus destinos, suas batalhas e suas vitórias, há milhares de anos. Poucos realmente compreendem a profundidade e o impacto dessas declarações. Neste vídeo, vamos desvendar não apenas o contexto histórico fascinante por trás delas, mas também as curiosidades bíblicas que muitos ignoram. E mais crucial ainda, vamos entender como essas antigas profecias podem ressoar diretamente em sua vida hoje, revelando o poder da palavra declarada sobre você. Prepare-se para uma jornada que pode transformar sua perspectiva. Antes de nos aprofundarmos nas palavras de Moisés, quero te fazer uma pergunta. Pense por um momento. Qual foi a declaração mais impactante, mais forte, que alguém já fez sobre você em toda a sua vida? Talvez tenha sido uma palavra de encorajamento que te impulsionou, ou uma crítica que te fez refletir, ou até mesmo uma profecia que pareceu te seguir. Guarde essa memória, essa sensação. Ela será um elo poderoso com tudo o que vamos explorar aqui hoje, e você verá como essa conexão pode ser surpreendente ao final do vídeo. Se você está buscando mais do que apenas ler a Bíblia, se você anseia por uma compreensão mais profunda, que te transforme, que te inspire a viver uma fé autêntica e inabalável, então este é o seu lugar. Não espere mais. Inscreva-se no Entenda a Palavra e ative o sininho agora, para não perder nenhum dos nossos próximos mergulhos na verdade que liberta e ilumina. Agora, com a mente aberta e o coração receptivo, vamos nos transportar para um dos momentos mais solenes e impactantes da história bíblica. Imagine a cena, o Monte Nebo, imponente e austero, sob um céu desértico. Lá está Moisés, o homem que guiou uma nação por 40 anos através do deserto inóspito, o homem que falou face a face com Deus, que testemunhou milagres indescritíveis, que recebeu a própria lei divina das mãos do Criador. Mas seu tempo está acabando. Aos 120 anos, com sua força intacta e sua visão inalterada, ele está prestes a partir, a ser recolhido ao seu povo. Diante dele, estende-se a terra prometida, Canaã, a terra que ele nunca pisaria. Abaixo, o povo de Israel, milhões de almas que ele moldou com suor, sangue e a palavra de Deus, agora à beira de um novo capítulo, de uma nova era, mas sem a presença física de seu líder lendário. É um momento de profunda emoção, de transição monumental. É o adeus de um pai, de um pastor, de um profeta, a uma nação que ele viu nascer e crescer sob sua tutela divina. Mas Moisés não se despede com lamentações, com um adeus silencioso ou com uma simples bênção genérica. Ele se despede com poder, com uma série de declarações proféticas que ecoam a autoridade de um homem que sabia que sua voz, naquele momento final, era a própria voz de Deus. Deuteronômio 33 não é apenas um testamento, não é apenas um desejo de um líder cansado. É um mapa profético, um testamento espiritual, uma última vontade divina gravada nas rochas do tempo. Cada palavra que Moisés proferiu naquele momento não era meramente um desejo, uma esperança ou uma predição humana. Era uma declaração divina, imbuída da autoridade do Altíssimo. Era o eco da voz de Deus através de seu servo, traçando não apenas o futuro de indivíduos, mas de tribos inteiras, definindo suas vocações, seus desafios, suas bênçãos e até mesmo suas maldições condicionais. Pense no peso disso. Estamos falando de milênios, e o que foi dito, em sua essência, se manifestaria. E aqui reside a primeira e talvez mais profunda lição para nós. A palavra falada, especialmente a palavra profética, tem um poder criativo. Ela não apenas descreve um futuro, ela o moldura, ela o cria. Quantas vezes subestimamos o impacto das palavras, as que proferimos sobre nós mesmos, as que aceitamos dos outros
e, acima de tudo, as que vêm de uma autoridade espiritual genuína. Moisés, em seu último ato, nos mostra que a palavra é uma semente lançada na terra do tempo, destinada a germinar e a produzir frutos que podem ser vistos séculos e milênios depois. As bênçãos de Moisés, diferentemente das bênçãos de um pai ou líder comum, eram decretos celestiais. Elas não podiam ser revogadas, podiam ser cumpridas ou resistidas, mas sua essência, sua promessa, permanecia. Este capítulo é uma janela para a mente de Deus, revelando seu plano e sua intenção para cada parte de seu povo. Ele nos mostra que Deus não lida com a humanidade em massa apenas, mas que Ele vê e conhece cada tribo, cada indivíduo, cada chamado dentro de seu plano maior. E essas declarações não eram aleatórias, elas eram profundamente conectadas à história de cada tribo, às suas origens em Gênesis 49 com as bênçãos de Jacó, aos seus percalços e vitórias no deserto e ao seu potencial na terra que estavam prestes a herdar. Pense na gravidade de um momento como este. O homem que levou Israel à beira da sua maior herança agora pronuncia pela última vez palavras que selariam o destino de seus descendentes por gerações. É como se cada tribo estivesse recebendo sua carta de identidade espiritual final, uma declaração que definiria seu lugar, sua missão, suas lutas e suas vitórias no plano divino. E a beleza, a profundidade desse texto reside em sua atemporalidade. Embora direcionadas a tribos específicas, os princípios por trás dessas declarações são universais. Eles nos ensinam sobre identidade, propósito, resiliência, serviço e o poder da palavra declarada sobre nós. Muitos leem Deuteronômio 33 e o veem como uma lista de nomes, talvez um tanto quanto abstrata. Mas quando o entendemos sobre a lente da profecia divina e da formação de destino, ele se torna um documento vivo, pulsante, com lições que transcendem o tempo e a cultura. É um convite a olhar para as declarações em sua própria vida e discernir sua origem, sua validade e seu poder. Moisés, em sua sabedoria profética, sabia que as tribos precisariam mais do que apenas um mapa geográfico. Elas precisariam de um mapa espiritual, de uma bússola de identidade e destino. E foi isso que ele lhes deu. Uma palavra de Deus forjada no deserto e direcionada para a terra prometida. Agora, vamos mergulhar nas profecias específicas. Não faremos uma análise exaustiva de cada versículo, pois o tempo não nos permitiria. Mas focaremos nas 2 a 3 declarações-chave para cada tribo mencionada, buscando extrair os princípios universais que reverberam até hoje. Abordaremos como essas declarações ecoam as bênçãos de Jacó, em Gênesis 49, mas com uma perspectiva de quem eles se tornaram no deserto e quem eles deveriam ser na terra prometida. A palavra de Deus, como veremos, não apenas prevê, mas concede características e dons, definindo a identidade de um povo. Deuteronômio 33 começa com uma gloriosa descrição de Deus em versículos 2 a 5, estabelecendo a autoridade e a majestade do doador dessas bênçãos. É como se Moisés estivesse pintando o quadro do juiz supremo antes de proferir suas sentenças e promessas. Então, a partir do versículo 6, ele se volta para as tribos, uma a uma, em uma ordem que, como tudo na Bíblia, não é aleatória. Rúben era o primogênito de Jacó, mas por causa de sua instabilidade moral, ele perdeu a preeminência para Judá. Moisés, entretanto, não o amaldiçoa, mas pronuncia uma bênção de persistência. Rúben, Deuteronômio 33:6. Viva Rúben, e não morra, e não sejam poucos os seus homens. À primeira vista, pode parecer uma bênção simples, quase superficial. Viva e não morra. Mas o contexto é tudo. Rúben, o primogênito, já havia sido amaldiçoado por Jacó em Gênesis 49 por sua instabilidade e por ter profanado o leito de seu pai. A bênção de Moisés aqui é, na verdade, uma palavra de misericórdia e persistência. É um decreto de que Rúben não seria extinto, que apesar de suas falhas passadas e da perda de sua primogenitura, a tribo de Rúben continuaria a existir, não seria varrida da história. Pense no poder dessa declaração para uma tribo que carregava o peso da maldição de seu ancestral. Moisés intercede e, através dessa bênção, Deus garante sua sobrevivência numérica. É a promessa de que, mesmo quando a história pessoal ou familiar está manchada por erros, existe uma palavra de Deus que pode sustentar a existência, que pode impedir a extinção completa.
Conexão para a sua vida. Quantas vezes você se sentiu como Rúben, marcado por erros passados, talvez com a sensação de ter perdido sua primogenitura, sua posição de honra ou seu propósito por causa de falhas? A declaração sobre Rúben nos ensina que a graça de Deus é maior que nossos erros, que mesmo quando perdemos uma posição, Deus ainda pode declarar sobre nós uma palavra de vida e persistência. Ele pode dizer, viva e não morra, garantindo nossa existência e nosso lugar no seu plano, mesmo que não seja o lugar de preeminência que talvez tivéssemos imaginado. É um lembrete de que a redenção é sempre possível e que uma nova declaração, ainda não concluída, pode mudar o rumo da sua existência. Agora vamos mergulhar mais fundo nas palavras de Moisés. Judá, Deuteronômio 33:7. E isto é o que declarou de Judá. Ouve, ó Senhor, a voz de Judá, e traze-o ao seu povo. As suas mãos sejam suficientes para ele, e sejas tu auxílio contra os seus inimigos. Judá, a tribo real, aquela de onde viriam os reis e que carregava a promessa messiânica. Moisés não os abençoa com mera sobrevivência como Rúben. Ele declara sobre Judá uma preeminência, mas também uma batalha. É uma declaração complexa. Ouve, ó Senhor, a voz de Judá. Aqui há um clamor, uma intimidade, uma garantia de que o grito de Judá alcançará os ouvidos divinos. Judá precisaria dessa audiência, pois seu caminho não seria fácil. Lembre-se, Judá foi a tribo de Davi, a linhagem de reis, e mais tarde a linhagem do Messias. Mas a coroa vem com o peso da guerra, da responsabilidade, do ataque. Traze-o ao seu povo, uma declaração que ecoa o desejo de unidade, de regresso, de pertencimento, mesmo quando a história mostraria divisões e exílios. É uma palavra de restauração futura, de que Judá, apesar das dispersões, seria reunido. Mas a parte mais intrigante para muitos é: as suas mãos sejam suficientes para ele, e sejas tu auxílio contra os seus inimigos. Suficiência, autonomia, é a palavra de que Judá teria a capacidade inata de agir, de lutar, de se sustentar. Não seria uma tribo fraca, dependente. Suas próprias mãos seriam capazes. E ao mesmo tempo vem o reforço divino. Sejas tu auxílio contra os seus inimigos. Uma dualidade poderosa. A responsabilidade humana e a intervenção divina coexistem. Judá não seria passivo, lutaria, mas não estaria sozinho na batalha. Para você que busca desvendar as declarações sobre sua vida, essa parte da bênção de Judá é crucial. Quantas vezes você se viu em uma encruzilhada, onde a capacidade de suas próprias mãos parecia ser a única resposta?